Senhores vereadores, vereadora Mônica, público presente, boa noite. Peço ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Raimundo Santi. Presente. Vereador Carlos Molina, presente. Vereador Kleber Davi. Presente. Vereador Dr. Kenner Maia. Presente. Vereador Fabrício Machado. Presente. Vereador Joel da Guadalupe. Presente. Vereador Jorjão da Saúde. Presente. Vereador Marcelo Kraus. Presente. Vereadora Mônica Chaves. Presente. Vereador Renato de Moraes. Presente. Estava bonito aquele carro. Vereador Ricardo Zambrana. Vereador Sebastião Silvestre. Vereador Tenente Melo. Presente. Vereador Vladimir Bananeiro. Presente. Vereador Zé Maria Bão. Presente. Vereador Zé Pequeno. Presente. E vereador Wilson do Povo. Em nome do povo de Itajubá, invocando a proteção de Deus e havendo número regimental, declaro abertos os trabalhos da 34ª reunião ordinária. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Gostaria de pedir um minuto de silêncio em respeito ao falecimento do Moacir Ribeiro, Moacir do DR, Moacir do Huracan, deu a vida pelo Huracan, amigo de muita gente aqui. Gostaria de pedir um minuto de silêncio em respeito ao seu falecimento. Um minuto de silêncio, senhor presidente, pela morte da dona Maria Abreu Carneiro. Maria era prima do meu avô e também esposa do senhor Roberto Carneiro, que foi secretário municipal no governo do Saulo Germiniani. Senhor presidente, boa noite. Gostaria de pedir também um minuto de silêncio pelo falecimento ontem, Francisco Aparecido dos Santos, morador do bairro da Estância, foi casado com a minha prima. Muito obrigado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu queria um minuto de silêncio em respeito ao meu irmão que faleceu no dia 20 de setembro, 89 anos, que produziu muito para essa Itajubá. Então, gostaria de um minuto de silêncio, por favor. Gostaria de solicitar um minuto de silêncio, em homenagem póstuma, nosso amigo desde a infância, Paulo César Ferreira, falecido essa semana passada. Silêncio. Leitura da ata da última reunião ordinária. Eu não me lembro, se eu não falei, o nome dele é Paulo Pereira Eleutério. Se eu não falei, desculpa. Ata da 33ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itajubá, realizada aos 17 dias de setembro de 2018, às 19 horas. Composta a mesa pelo presidente Joel Carlos de Almeida, primeiro vice-presidente José Vladimir dos Santos, segundo vice-presidente José Maria Silva, primeiro secretário Carlos Eduardo Corrêa Molina
E segundo secretário Fabrício Oliveira Machado. Feita a chamada, verificou-se a presença de todos os vereadores. Minuto de silêncio. Solicitou um minuto de silêncio o vereador Kleber Davi pelo falecimento da senhora Judite Tavares e senhora Maria Aparecida do Amaral. Votação da ata. A ata da 32ª reunião ordinária do dia 10 de setembro de 2018, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. Correspondências. Ofício do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, CMDDPD, convite para a participação do evento Busca da Inclusão e os Desafios para Criar a Política da Pessoa com Deficiência. Será realizado nos dias 21 e 22 de setembro de 2018. Ofício número 001-2018, de autoria da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, comunica o secretário municipal de Agricultura e o presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal para participar da reunião nesta Casa Legislativa no dia 19 de outubro. Ofício de autoria da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, encaminhando anexo documento desta comissão como forma de repúdio pela maneira desrespeitosa com que essa comissão e seus membros foram tratados pelo vereador Tenente Melo durante a discussão do requerimento de convocação. Proposições sem discussão. Indicações número 619 a 631, de autoria dos vereadores José Vladimir dos Santos, Antônio Raimundo dos Santos, Carlos Eduardo Corrêa Molina, Kleber Davi, Fabrício Oliveira Machado, Marcelo Kraus Rezende, José Maria Silva, Jorge Andrade e Sebastião Silvestre da Costa. Requerimentos números 239 a 247, de autoria dos vereadores Kenner Augusto Maia, Jorge Andrade, Ricardo da Fonseca Tami Zambrana, Antônio Raimundo dos Santos, José Vladimir dos Santos, Renato Nascimento de Moraes. Apresentação de projetos. Foi apresentado e baixado às comissões pertinentes o seguinte projeto. Projeto de lei número 4.332, que dispõe sobre a proibição da utilização de telefone celular e outros em sala de aula, de autoria do vereador Kleber Davi. Baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Projeto de lei número 4.333, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município de Itajubá a Festa de Guadalupe e dá outras providências, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer. Projeto de lei número 4.334, que institui e inclui no calendário de eventos e festas do município a Semana Municipal de Valorização da Vida, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Saúde, Assistência e Promoção Social. Projeto de lei número 4.335, que dispõe sobre a proibição das práticas de flanelinhas e de atividades de malabarismos com facas e fogo nos cruzamentos e semáforos das vias urbanas no âmbito do município e da outras providências, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado. Baixado às comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Direitos Humanos, Segurança Pública e Defesa do Consumidor. Ordem do dia, leitura de parecer. Projeto de decreto legislativo número 454, que concede título de cidadão itajubense ao engenheiro Gerson Henrique Barros Rodrigues, de autoria do vereador José Maria Silva. Feita a leitura, a comissão especial apresentou parecer favorável. Em único turno de votação simbólica, projeto de resolução número 1004, que reestrutura o projeto Câmara Mirim no município de Itajubá, instituído pela resolução número 893, de 23 de fevereiro de 2006, e da outras providências de autoria da mesa diretora. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Único turno de discussão e votação nominal. Projeto de decreto legislativo número 427, que concede título de cidadão itajubense ao senhor José Maria Monteiro, de autoria do vereador Marcelo Kraus Rezende. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 439, que concede título de cidadão itajubense ao engenheiro Virgílio Peutini Filho, de autoria do vereador Ricardo da Fonseca Tami Zambrana. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 440, que concede título de cidadão itajubense ao padre Lucas Silva Crispim, de autoria do vereador Wilson Batista Paiva. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 441, que concede título de cidadão itajubense à senhora Maria Roselita Machado Luz, de autoria do vereador Sebastião Silvestre da Costa. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 442, que concede título de cidadão itajubense ao cônego Sebastião Camilo de Almeida, de autoria do vereador Joel Carlos de Almeida. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 444, que concede título de cidadão itajubense ao subtenente Júlio César Santana, de autoria da vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de Decreto Legislativo número 445, que concede título de cidadão itajubense à engenheira Dagmar Luz de Andrade, de autoria do vereador Rodrigo Sampaio Melo. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo número 446, que concede título de cidadão itajubense ao senhor Edgar Carvalho, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo número 447, que concede título de cidadão itajubense ao senhor Wanderson Goulart Júnior, de autoria do vereador Jorge Andrade. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo turno de votação simbólica, projeto de lei número 4.303, que altera o artigo 6º da Lei Municipal número 2.170, que cria o Fundo Municipal de Trânsito e Transportes Urbanos, FMTTU, e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Sante. Em votação foi aprovado por unanimidade dos presentes. Segundo turno de votação nominal, projeto de emenda à Lei Orgânica número 080, que altera o caput do artigo 17 da Lei Orgânica Municipal, número de vereadores, de autoria dos vereadores Joel Carlos de Almeida, José Vladimir dos Santos, Carlos Eduardo Corrêa Molina, Fabrício Oliveira Machado, Antônio Raimundo Sante, Kleber Davi, Jorge Andrade, Kenner Augusto Maia, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcelo Kraus Rezende, Wilson Batista Paiva, Renato Nascimento de Moraes, Ricardo da Fonseca Tames Zambrana, Rodrigo Sampaio Melo. Em votação foi aprovado por 15 votos. Sendo contrário, o vereador José Roberto Floriano. Uso da tribuna. O senhor Sheldon de Freitas fez uso da tribuna popular para a apresentação da história de Itajubá referente à escravidão no município. Grande expediente. Inscritos os vereadores José Maria Silva, Jorge Andrade, José Vladimir dos Santos e Joel Carlos de Almeida, não fizeram o uso da palavra. Encerramento da sessão. Nada mais havendo a tratar, às 21h15, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, que se encontra registrada na íntegra em mídia eletrônica audiovisual, considerada nos termos do artigo 143, o Regimento Interno da Câmara Municipal de Itajubá, parte integrante desta ata. Câmara Municipal de Itajubá, 17 de setembro de 2018, Joel Carlos de Almeida, presidente, Carlos Eduardo Corrêa Molina, primeiro secretário. Discussão da ata. Votação. Os senhores que aprovam, permaneçam da forma que se encontra. Está aprovada. Leitura das correspondências. Correspondência da Transparência Itajubá, ofício TI 26 de 2018, Itajubá, 20 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor Joel Carlos de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itajubá, nesta assunto, leitura de correspondência na próxima sessão ordinária da Câmara. Senhor presidente, contamos com o obséquio de sua atenção para que seja lida na próxima sessão ordinária da Câmara, a ser realizada no dia 24 deste mês, a correspondência anexa, assinada pelos representantes de 7 entidades de Itajubá. Com antecipados agradecimentos, subscrevemos atenciosamente Wander Rodrigues Machado, presidente da Transparência Itajubá. E segue aqui em anexo, senhor presidente, a correspondência da Transparência Itajubá. Itajubá, 18 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor Joel Carlos de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itajubá, nesta assunto, a aplicação na área da saúde de recursos financeiros resultantes da economia com a redução de 6 cadeiras na Câmara. Senhor presidente, nós, representantes das entidades abaixo, cumprimentamos os 15 vereadores que votaram a favor da redução de 17 para 11 vereadores, e que são eles: vereadores Carlos Molina, Kleber Davi, Dr. Kenner Maia, Fabrício Machado, Jorge Andrade, Marcelo Kraus, Mônica Chaves, Renato Moraes, Ricardo Zambrana, Sante, Sebastião Silvestre, Tenente Melo, Vladimir Bananeiro, Wilson do Povo e Zé Maria Bão. Cumprimentamos também Vossa Senhoria, que, embora não pudesse votar por ser presidente, apoiou a redução de 6 cadeiras na Câmara. A população de Itajubá, desde fevereiro de 2013, claramente se manifestou contra o aumento de 10 para 17 vereadores. Há todo um histórico de manifestações, pesquisa, audiência pública e críticas que demonstram isso. Agora, os senhores vereadores citados se sensibilizaram e atenderam à vontade da população. Com isso, em valores anuais, haverá uma economia anual para os cofres públicos de mais de R$1 milhão, cálculo anexo. Essa economia se refere à redução de gastos com subsídio e outros encargos de cada vereador, ao salário, encargos e outros benefícios pagos a cada assessor de gabinete, e à previsão de economia anual com o limite de 20 diárias de viagens para vereador com assessor.
Faltam computar ainda os valores que poderão ser calculados pela própria Câmara, correspondentes a despesas estruturais, operacionais e de consumo de 6 gabinetes, redução de gastos com motorista, diárias e horas extras, combustíveis, manutenção e desgastes dos veículos. Senhor presidente, diante do exposto, sugerimos que seja feita, por essa legislatura, uma indicação ou outro dispositivo legal mais apropriado ao Poder Executivo, para que se inclua no orçamento de 2021 a redução no orçamento do Poder Legislativo do montante de pelo menos R$1 milhão, valor atual a ser corrigido anualmente, para que o mesmo possa direcionar o recurso financeiro decorrente da economia com a redução de 6 cadeiras na Câmara para 1. Implantar equipes da Estratégia de Saúde da Família. 2. Ampliar o fornecimento de exames. 3. Ampliar o fornecimento de consultas especializadas. E 4. Ampliar o fornecimento de medicamentos. Observação. Não sendo esses recursos suficientes para atender todas estas necessidades, que se dê prioridade entre elas para as demandas de maior carência. Importante, na indicação a ser feita por essa legislatura deverá também constar: a. Que os recursos oriundos da economia decorrente da redução do número de vereadores a serem aplicados na área da saúde devem ser independentes daqueles valores já determinados por lei para aplicação nesta mesma área. B. Que o Poder Executivo, na ficha específica do quadro de detalhamento da despesa por fonte de recurso, além de detalhar as contratações efetuadas, especifique na fonte como sendo recursos provenientes da redução de 6 cadeiras na Câmara, de modo que a aplicação correta destes recursos possa ter o devido acompanhamento pelos vereadores em exercício, pelo Conselho Municipal de Saúde e pela sociedade. Por último, solicitamos ainda que no encerramento da presente legislatura, os vereadores reeleitos atuem na próxima legislatura reiterando o nosso pleito, para que seja adotado o mesmo procedimento quando da elaboração de seus orçamentos anuais, corrigindo monetariamente o referido montante, garantindo assim a manutenção contínua dos benefícios à população auferidos com a redução do número de 6 cadeiras na Câmara. Acreditamos que, desta forma, a Câmara Municipal de Itajubá estará destinando os recursos economizados com a redução de 6 vereadores para melhorar em muito o atendimento da saúde municipal, favorecendo principalmente os mais necessitados. Com antecipados agradecimentos, subscrevemos atenciosamente entidade e os representantes da Transparência Itajubá, OAB, Lions Clube, Sindicato do Comércio Varejista, Rotary Clube de Itajubá, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Itajubá e a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Correspondência da OAB, subseção Itajubá, Minas Gerais. Itajubá, 20 de setembro de 2018. Ofício GP número 398 de 2018. Senhor vereador, pela 23ª subseção da OAB e pelos dirigentes dos vários segmentos da sociedade itajubense, os quais não mediram esforços para ver os anseios da população atendidos, congratulo com todos os representantes do povo face à aprovação do projeto de redução do número de cadeiras desta Casa Legislativa. Itajubá dá exemplo ao país, porém deve prosseguir nesta linha de conduta, razão pela qual iniciaremos os trabalhos para a aprovação de um novo projeto, acabar com os subsídios dos vereadores, substituindo-os por uma ajuda de custo equivalente a um salário mínimo e dispor sobre os vencimentos dos cargos comissionados com valores condizentes à função, sem abusos. Importante lembrar que o país passa por grave crise econômica, financeira e política, inclusive moral e ética, cujo resultado há muito sacrifica toda a sociedade, notadamente os menos favorecidos. E neste contexto, devemos cada um fazer a sua parte. Para tanto, contaremos com o apoio de todos os nobres edis para a aprovação desta pretensão, cujo resultado beneficiará diretamente a nossa população. Também é de bom alvitre lembrar que no passado a Câmara Municipal de Itajubá não remunerava os seus vereadores. E nesta, muitos cidadãos ilustres trabalharam com o espírito de servir a sociedade e não se servir do erário. Itajubá é um celeiro de cultura, cidade universitária e com muitos habitantes ávidos para tornar realidade o slogan Itajubá, cidade fácil de ser amada. Ressalte-se que os vereadores Zé Pequeno, Kleber e Tenente Melo se mostraram favoráveis a esse pleito, como bem lembrado pelo vereador Tenente Melo quanto ao salário dos professores. Parabenizando a todos os ilustres representantes do povo de Itajubá, desejo que o respeito, o bom senso e a justiça norteiem as decisões dessa Casa Legislativa. Sendo só o que se apresenta, firmo-me atenciosamente João Luiz de Campos, presidente da OAB, subseção Itajubá.
Correspondência, ofício do gabinete do vereador Jorge Andrade. Ofício número 058 de 2018, Itajubá, 12 de setembro de 2018. Excelentíssimo senhor Joel Carlos de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itajubá. Excelentíssimo presidente, encaminho para Vossa Excelência, conforme anexo, um documento para seu conhecimento e ainda para divulgação pública. Trata-se de um esclarecimento que faço questão de encaminhar. Né? Agradeço respeitosamente, atenciosamente, Jorge Andrade, vereador. Gabinete do vereador Jorge Andrade, Jorjão da Saúde. Esclarecimento. Gosto de resposta direta, falar na cara o que tem de ser falado, mas sempre com sinceridade. No entanto, principalmente por causa do sofrimento da população frente às questões de saúde pública e ainda devido ao momento eleitoral, preferi refletir sobre o esclarecimento que passo a fazer aqui a público. Na reunião da Câmara de Itajubá, na última segunda-feira, dia 10 de setembro, um vereador candidato a deputado estadual fez generalizações em um pronunciamento contra a Comissão de Saúde, da qual sou integrante, sobre a politicagem que acusou e da falta de responsabilidade dos vereadores com o sofrimento da população, com questão tão séria como a saúde. Este candidato nem longe mostrou conhecer este vereador. Não à toa conhecido popularmente como Jorjão da Saúde. Se pareço ou sou encrenqueiro, como me chamam algumas lideranças da Prefeitura de Itajubá, ou mesmo colegas vereadores da Câmara Municipal, é porque tenho como inegociável a defesa e busca dos direitos dos cidadãos junto ao SUS, Sistema Único de Saúde. Não me vendo, não defendo grupos ou partidos, não tenho objetivos eleitoreiros e nem coloco motivos eleitorais para lutar pela população. Esta luta vem de toda uma vida, não de um mandato. Ao generalizar e atingir meu trabalho pela saúde pública, o candidato se esqueceu de citar os devidos nomes. Deve ter faltado coragem ainda para, neste gesto, lembrar que um vereador que criticava foi seu parceiro de governo nos tempos que teve dedicados como secretário municipal. Fica a indagação. Não o conhecia lá e veio criticá-lo aqui? Outra pergunta. Era útil na prefeitura como seu parceiro em secretaria e hoje não serve mais por ser vereador de oposição? Respeito o secretário de Saúde e gestor do SUS, Nilo Baracho, e a ele sou grato pela receptividade que disponibilizou em recebimento a tantos problemas de saúde da população, sempre tentando atender e resolver os problemas. Mas a Câmara tem sua própria dinâmica e nega o desafio a quem quer que seja em algo que eu tenha feito em destrato ao gestor do SUS. Como vereador, tento cumprir meu papel com zelo e dedicação. Lamento os fatos ocorridos, lamento esta situação, lamento a falta do vereador candidato, lamento que a saúde pública tenha tantos problemas, lamento que muitos não busquem soluções, aperfeiçoamento e valorização da saúde pública, como é o que faço o tempo todo há anos. Gostaria de apresentar aqui um pequeno relato onde o vereador candidato foi, no mínimo, um destacado coadjuvante. Trata-se de uma visita recente que este vereador acompanhou pela CPI da Copasa ao bairro Ano Bom, com 13 vereadores presentes. Além do vereador candidato, estava presente o vice-presidente desta Casa Legislativa, vereador Vladimir Bananeiro, José Vladimir dos Santos, sendo que ambos presenciaram quando fomos apresentados a uma família onde dela a senhora comentou que já conhecia o Jorjão da Saúde, porque havia lutado muito para ajudar a filha dela na saúde. Humildemente, convidencio que é uma luta de toda a vida, não de agora, e também, por isso, rechaço veementemente qualquer insinuação ou mesmo acusação, velada ou não, de usar da fragilidade das pessoas no momento de necessidade quanto à saúde pública. Por isso, me manifesto com esclarecimento público, pois o vereador candidato mentiu ao acusar-me de explorar pessoas em sofrimento ou aproveitar de estado de fragilidade de pacientes com direitos públicos. Ele não me conhece. Minha sorte é que quem me conhece sabe de meus propósitos e de minha postura na defesa do SUS. Meu lado é o dos cidadãos e das cidadãs, e não outro qualquer que seja de politicagem. Simples assim. Respeito o vereador candidato, respeito o gestor do SUS, respeito a Comissão Permanente de Saúde, respeito a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Itajubá, respeito as lideranças em geral, respeito a opinião dos outros, mas exijo que me respeitem porque meu maior respeito que tenho e devo é para com cada cidadão e cada cidadã e cada cidadão. Faço este esclarecimento, enfim, para dizer que sou duro nas críticas, sim, mas que sou muito maleável para o diálogo e negociação em prol de políticas públicas. Vou insistir em promover trabalhos em prol de políticas exclusivamente públicas e espero ser compreendido em minhas limitações e perdoado em possíveis falhas. Não posso me calar perante insinuações de mau caratismo, inclusive político, por parte seja lá de quem for, nem mesmo de vereador candidato. Caso necessário, peço desculpas por isso. Encerro reconhecendo que o secretário de Saúde e gestor do SUS muito tem procurado estar presente na Câmara Municipal.
muito mais que seus antecessores ou mesmo outros, mas sua presença na Câmara considerei importante. Assim, vou acreditar sempre que ter entendimento desta presença, porque Itajubá precisa construir-se como cidade modelo no campo da saúde pública, ainda mais para aproximar-se de seus 200 anos. Assim, dado este evento tão importante que se aproxima em 2019, tendo em vista tantos convites para a vinda do secretário de Saúde nesta Câmara Municipal, quem sabe o debate sobre saúde pública, até por meio de uma audiência pública, possa vir a acontecer e nela talvez possamos resolver nossos impasses todos, políticos inclusive, e juntos melhorarmos nossas relações e promovermos e dignificarmos as pessoas em geral em seus direitos cidadãos. Assinado o vereador Jorge Andrade. Correspondência da Prefeitura de Itajubá, 17 de setembro de 2018, ofício número 202 de 2018, Censa. Excelentíssimo senhor vereador, cumprimentando-o cordialmente, vimos através deste, em cumprimento ao artigo 36, parágrafo 5º da Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, solicitar o agendamento de audiência pública nesta ilustre Casa Legislativa para apresentação do relatório detalhado do quadrimestre anterior pelo gestor de saúde, ou melhor, pelo gestor do Sistema Único de Saúde, o SUS. Artigo 36. O gestor do SUS, em cada ente da federação, elaborará relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações. Primeiro, montante e fonte dos recursos aplicados no período. Segundo, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. Terceiro, oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. Parágrafo 5º. O gestor do SUS apresentará até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o relatório de que trata o CAPT. Sendo só o que se apresenta para o momento, renovo-lhe meus protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Nilo César do Vale Baracho, secretário municipal de Saúde, gestor do SUS. Em relação a esse ofício encaminhado pela Secretaria de Saúde, senhor secretário Nilo, eu queria submeter isso à Comissão de Saúde da Câmara Municipal para a realização desta audiência, conforme determina a lei. Então, eu submeto aqui, Dr. Kenner, senhor. Então, quanto a essa audiência, está pré-determinado que será realizada como audiência pública no horário da reunião de comissão, das 2 às 4 horas da tarde, numa quarta-feira. Terá que fazer um edital, seguir aí os prazos, e pode contar aí com a Secretaria Legislativa para dar sequência. Muito obrigado, presidente da comissão. Queria aqui receber no nosso plenário Guilherme Alves Pereira, 6º ano, Colégio 19 de Março. Seja bem-vindo, Guilherme, viu? Guilherme é interessado pelas questões legislativas e muito importante saber que tem um jovem como você preocupado em conhecer os trabalhos legislativos, que é muito importante. A Casa Legislativa, nós vimos aqui eu queria fazer uma indagação, aproveitando, um comentário, quer dizer, um ofício, uma correspondência lida nesta casa pela OAB, quando está questionando questão que o vereador não tem que ganhar nada. Eu gostaria de saber o que eles fizeram para o judiciário, que aumentou 17% do salário, e eu queria que a OAB mandasse para cá um ofício dizendo que foi indagado também que o judiciário não deveria receber, talvez, nada, porque isso é rebaixar com o poder legislativo. É incabível um comentário desse. Então, fica essa indagação ao presidente da OAB que encaminhe para esta casa um ofício que eles encaminharam ao judiciário questionando o aumento de 17%. Um salário de 33 mil ir para 40 mil. Então, eu gostaria muito que tivesse essa resposta, falando aqui ao vivo,
que chegue aos ouvidos do presidente da OAB esse comentário. Fora os benefícios. Então, Guilherme, a Casa Legislativa ela tem um papel fundamental na vida do município. Todas as decisões do município passam por aqui, pelos vereadores. Agora, quem acha que vereador não deveria ganhar nada, essas pessoas deveriam se candidatar e vir aqui para prestar um serviço voluntário. Mas não precisa ser vereador para fazer isso, até mesmo advogado que quiser fazer o seu serviço voluntário pode se fazer também. No caso do presidente que está propondo isso, ele poderia fazer serviços voluntários à sociedade. Eu estou reportando a mesma proposta que ele nos faz. Tá certo? Passamos às proposições sem discussão. Sem comentários? Registrando aqui a presença sem comentário sobre essa carta, não? Sem comentário. Registrando a presença do vereador Ricardo Zambrana. Leitura das proposições sem discussão. Indicação do vereador Vladimir Bananeiro, José Vladimir dos Santos, que sugere ao senhor prefeito, junto à Secretaria de Obras do município de Itajubá, para que faça a colocação de massa asfáltica no resto do pátio da Santa Casa de Misericórdia e também a manutenção externa do prédio. Indicação do vereador José Vladimir dos Santos, que sugere ao senhor prefeito necessidades de providência junto à Secretaria de Obras do município sobre as seguintes indicações: colocação de caçamba de lixo em frente à portaria da Embel, iluminação pública na rotatória da rua Adriano Fernandes, no bairro Porto Seguro, melhoria de pavimentação da rua Alfredo Aires de Oliveira, no bairro Bahamas, limpeza na rua Eulálio Pinto, no bairro Boa Vista, e melhoria na estrada dos Ambrósios. Senhor presidente, pela ordem, iluminação pública na rotatória da rua Adriano Fernandes já foi feita a indicação do meu gabinete. Eu peço que desconsidere. Indicação do vereador Kleber Davi, que sugere ao senhor prefeito que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para verificar as condições de limpeza do bueiro no cruzamento da rua Doutor Américo de Oliveira com a Praça Getúlio Vargas, localizado no lado esquerdo. Indicação do vereador Kleber Davi, que sugere ao senhor prefeito que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para que faça a limpeza urgente da Avenida José Teófilo, no bairro Varginha. Eu gostaria da justificativa, por favor, Cleiton. Justificativa. O local vem sendo se tornando um lixão ao ar livre. A rua, em referência, está localizada na marginal esquerda do rio Sapucaí e muito deste lixo tem sido levado para as margens e para dentro do rio. Esta situação torna-se constrangedora por se tratar de uma rua de circulação e não apropriada para o descarte de lixo, colocando em risco a qualidade da água do nosso rio, além de demonstrar um grande desrespeito com nossa cidade. Indicação do vereador Kleber Davi, que sugere ao senhor prefeito que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para que faça uma limpeza nas laterais da ponte Randolfo Paiva, ponte do Mercado Municipal, para a retirada do lixo descartado indevidamente naquele local. Indicação do vereador Kleber Davi, que sugere ao senhor prefeito que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para que faça a correção urgente do piso asfáltico na entrada da Avenida Esperança, no entroncamento com a rua Primo Capelo, no bairro Morro Chique. Indicação do vereador Kleber Davi, que sugere ao senhor prefeito que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para que faça a recomposição do piso da rua Geraldo Pereira Renó, próximo ao número 156, no bairro Santa Luzia. Indicação do vereador Antônio Raimundo Santi, que sugere ao chefe do Executivo manter entendimentos junto à Secretaria Municipal de Planejamento e de Obras para a elaboração de estudos técnicos necessários, objetivando a realização dos seguintes serviços na rua Sati Sakai Zarone, no bairro Nossa Senhora da Agonia: recomposição dos bloquetes que estão soltos ou implantação de massa asfáltica no seu leito carroçável, instalação de lixeiras coletivas no início e final da rua, conforme já solicitado no Fala Cidadão, nos protocolos informados pelo vereador de 28 de março de 2018
e também de 20 de setembro de 2018. Indicação do vereador Marcelo Kraus, que sugere ao presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, vereador Fabrício Machado, que convide o secretário municipal de Cultura e Turismo, senhor Massoud Nassar Neto, para comparecer a esta Casa Legislativa em reunião de comissão para tratar assuntos relacionados às comemorações pelo bicentenário do município de Itajubá em 2019. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao senhor secretário municipal de Obras para realizar a limpeza de uma casa abandonada localizada à rua Alberico Galo, número 342, no bairro Reborjon. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao secretário municipal de governo para entrar em entendimentos com a CEMIG para instalar um braço com luminária e um poste existente na rua Alberico Galo, ao lado do número 295, no bairro Reborjon. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao secretário municipal de governo entrar em entendimentos com a CEMIG para instalar uma rede de tensão baixa para atender os moradores com iluminação pública na Estrada dos Freires. Indicação do vereador José Maria Silva, que sugere ao secretário municipal de Obras realizar a instalação de tubos de concreto para canalizar uma rede de água pluvial no loteamento Jardim das Palmeiras. Indicação do vereador Ricardo Zambrana, que sugere ao senhor prefeito a necessidade de instalação de lixeira para atender os moradores da rodovia Itajubá Maré da Fé, quilômetro 6, bairro Juru, próximo à loja Paulinho Materiais de Construção e à residência de número 8.700. Indicação do vereador Ricardo Zambrana, que sugere ao senhor prefeito a necessidade de entrar em entendimento com a CEMIG para a instalação de um poste de iluminação no ponto de ônibus da rodovia Itajubá Maré da Fé, quilômetro 6, no bairro Juru, próximo à loja Paulinho Materiais de Construção. Senhor presidente, pela ordem, gostaria que essa indicação também fosse desconsiderada, já que foi feito do meu gabinete. Muito obrigado. Indicação do vereador Jorge Andrade, que indica ao chefe do Executivo que entre em entendimentos com a Secretaria Municipal de Obras para a colocação de massa asfáltica na rua João Politi. Indicação do vereador Jorge Andrade, que sugere ao secretário municipal de Obras realizar a poda das árvores na rua José Américo de Oliveira, ao lado da Escola João 23, no bairro Varginha. Indicação do vereador Jorge Andrade, que sugere ao Poder Executivo que avalie com secretarias competentes para avaliar a possibilidade de obras no bairro Cachoeira Grande para a correção de uma valeta onde corre esgoto a céu aberto e também alargamento em trechos da estrada. Indicação do vereador Jorge Andrade, que sugere ao Poder Executivo que avalie com secretarias competentes para avaliar a possibilidade de realizar marcações no leito carroçável dos seguintes pontos: imediações do mercado, rotatória de acesso à ponte Avenida São Vicente de Paulo e Paulo Queradia e áreas próximas à rotatória do Itaú. Indicação do vereador Jorge Andrade, que sugere ao chefe do Executivo análise de providências urgentes na rua Justino Ribeiro da Silva, bairro Açude, onde a mesma encontra-se esburacada e agora com as chuvas ficam alagadas. Indicação do vereador Carlos Molina, que sugere ao senhor prefeito a possibilidade de se construir uma área de lazer coberta para a recreação dos alunos da creche do bairro Vila Isabel, em um lote pertencente à prefeitura e que já se encontra todo cercado com tela. Indicação dos vereadores Marcelo Kraus Rezende, ou melhor, senhor presidente, são agora o momento dos requerimentos. Requerimento dos vereadores Marcelo Kraus Rezende, Rodrigo Sampaio Melo e Antônio Remo dos Santi, vereadores membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, conforme deliberação na reunião do dia 19 de setembro de 2018, e requerem convidar o secretário municipal de Agricultura, senhor José Henrique Jacarini, a secretária municipal de Planejamento, a senhora Edna Maria Lopes Dias, e os permissionários do Mercado Municipal, na pessoa do presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal, senhor Antônio Carlos de Souza,
para participarem da reunião ordinária da referida comissão no próximo dia 3 de outubro de 2018, das 16 às 18 horas, no plenário da Câmara, visando esclarecimentos sobre a reforma do mercado municipal. Requerimento dos vereadores Marcelo Kraus, Rodrigo Melo e Antônio Santi, vereadores membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, conforme deliberação na reunião do dia 19 de setembro de 2018, requerem que seja solicitado ao senhor prefeito providências junto ao setor competente da administração municipal para o envio a esta Casa Legislativa de cópia do processo licitatório número 6004, KK, que deu origem ao contrato número 55 de 2004, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Itajubá. Requerimento dos vereadores Marcelo Kraus, Rodrigo Melo e Antônio Raimundo Santi, vereadores membros da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, conforme deliberação na reunião do dia 19 de setembro de 2018, requerem a Vossa Excelência, nos termos do artigo 149 do Regimento Interno e na Lei de Acesso à Informação, que seja solicitado ao senhor Antônio Carlos de Souza, presidente da Associação dos Permissionários do Mercado Municipal, para o envio a esta Casa Legislativa de cópias dos seguintes documentos referentes à obra de reforma do Mercado Municipal de Itajubá, no que tange aos itens de responsabilidade dos permissionários. 1. Ata da Assembleia Geral dos Permissionários que discutiu e aprovou o projeto de reforma e a participação da associação na parceria financeira das obras. 2. Projeto aprovado pela Prefeitura da obra sob a responsabilidade da associação. 3. Planilha do acesso citado na cláusula única do item 2 do objeto do contrato de prestação de serviços firmado entre a Minas Construções e Restaurações Eireli ME e a Associação dos Permissionários do Mercado Municipal de Itajubá, cópia do contrato anexa para execução da obra no valor de R$ 163.608,54, 50% parte da reforma do telhado já paga. 4. Nome do fiscal da obra designada pela Associação dos Permissionários para o seu acompanhamento. 5. Planilha dos serviços a serem executados com respectivos valores da obra referente ao rateio de R$ 800 mil que serão cobrados dos permissionários do mercado. Requerimento do vereador Marcelo Kraus, que requer que seja solicitado junto à mesa diretora, em conjunto com a diretoria jurídica desta Casa, que apresente um parecer jurídico esclarecendo, nos termos regimentais, como deverão ocorrer as reuniões de comissões permanentes desta Casa, principalmente no que diz respeito sobre local, agendamento, horário. Requerimento dos vereadores Kenner Maia, Jorge Andrade e Ricardo Zambrana, membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, conforme deliberação na reunião do dia 19 de setembro de 2018, requerem que sejam fornecidas pela Secretaria Municipal de Saúde a seguinte informação: quais veículos foram adquiridos por esta Secretaria nos anos de 2013 a 2016 e de 2017 até a presente data, em 2 relatórios diferentes. Requerimento do vereador Ricardo Zambrana, que requer que sejam fornecidas pelo Poder Executivo informações sobre os valores devidos pela Prefeitura Municipal de Itajubá referentes a empréstimos e ou financiamentos. Os documentos devem conter as seguintes informações: 1. Valor inicial tomado e a data do mesmo. 2. Valor da parcela mais recente paga e a data da mesma. 3. Montante residual a ser pago até a data final. E 4. Objeto do empréstimo, bens adquiridos e serviços contratados. Requerimento do vereador Jorge Andrade, que requer a Vossa Excelência, como integrante da Comissão Permanente de Educação, Cultura, Turismo, Desporto e Lazer, que sejam tomadas providências pela mesa diretora para encaminhamento para apreciação e parecer por sua competência e, dentro dela, deliberação para possível convite para a vinda à Câmara Municipal de especialista em direitos dos animais, a médica veterinária Vânia Plaza Nunes, do projeto de lei 4.299 de 2018,
considerando a indiscutível pertinência para aprofundarmos o tema dos direitos dos animais na Câmara e na comunidade, em especial com abordagens como especismo e de que lado deve estar posicionado o interesse público, o ativismo pelos referidos direitos dos animais e ainda a conveniência da proposta sem debate mais amplo, além de real levantamento da tradição itajubense nestes eventos. Justificativa, por favor. Justificativa. Este vereador estranhou que a citada comissão permanente, responsável por questões como cultura, turismo, desporto e lazer, além da educação, não tenha sido consultada ou considerada para deliberar e buscar parecer sobre a proposta do referido projeto de lei. Segundo o artigo 62, inciso 2º, cabe às comissões permanentes promover estudo, pesquisa e investigação sobre questões de interesse público relativos à sua competência, emitindo relatório conclusivo sobre averiguações. É a oportunidade que temos buscado para fazer valer parte do que há de mais... É a oportunidade que temos buscado para fazer valer parte do que há mais de 1 ano e meio temos lutado na nossa atuação como vereador para trazermos à Câmara Municipal para a defesa dos interesses públicos e dos direitos dos animais a doutora Vânia Plaza Nunes, inclusive dando desdobramento a outras iniciativas nossas, pioneiras nesta Casa Legislativa, relativas ainda aos direitos dos animais. Estão encerradas as proposições sem discussão, senhor presidente, e não há proposições com discussão. Nesse instante, senhor presidente, seguindo o trâmite, será lido nesse instante projetos que dão entrada nesta Casa Legislativa e que passam a tramitar na Câmara Municipal de Itajubá. O projeto de lei número 4.336, que autoriza o Poder Executivo a doar terrenos à Advantec Brasil e dá outras providências de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Riera. E também o projeto de lei número 4.337, que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados em vias públicas do município de Itajubá e dá outras providências, também de autoria do prefeito Rodrigo Imar Martinez Riera. Baixo as comissões pertinentes, projeto 4336, de autoria do senhor prefeito Rodrigo Riera, projeto 4337, de autoria também do senhor prefeito. Ordem do dia, 34ª reunião ordinária, leitura de parecer. Comissão de Constituição, Legislação e Redação, parecer final ao projeto de lei 4316. De autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes, é submetido à apreciação no plenário da Câmara Municipal de Itajubá o projeto de lei número 4316, que dá nova redação aos artigos 6º, 14, 34 da Lei de 1919, de 30 de março de 2012. Lei esta que dispõe sobre as permissões de serviços de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, táxi, no município de Itajubá. Versa o projeto sobre alteração da citada lei de permissões, com proposta de acréscimo de mais um motorista auxiliar ao permissionário, alteração ao limite para a criação e localização de novo ponto, e veiculação de publicidade e propaganda nos vidros traseiros dos veículos utilizados para o transporte. A comissão sugere nova redação ao parágrafo, incluindo o Poder Executivo como interveniente e anuente nos seguintes termos. Parágrafo 3º. A veiculação de publicidade e propaganda através de táxis deverá ser precedida de contrato firmado entre o permissionário e o terceiro interessado na exploração da propaganda, submetido à apreciação do Executivo Municipal, que funcionará como interveniente anuente, sem que o Poder Executivo Municipal assuma quaisquer obrigações perante as partes. Fecha aspas. No caso
do parágrafo 5º, apenas para complementação do artigo do projeto, a comissão sugere que a indicação da unidade fiscal de referência fique expressa de forma completa, conforme prevê o Código Tributário Municipal. Abre aspas. Parágrafo 5º. Será aplicada imediatamente multa de 3 UFIs, unidade de valor fiscal do município de Itajubá, e medida administrativa de retenção do veículo, até a remoção da publicidade em caso de propaganda irregular. Fecha aspas. Por derradeiro, entendemos que a regulamentação por parte do Executivo também se torna importante para a adequada aplicação da lei, pois irá padronizar todas as publicidades veiculadas nos automóveis dos permissionários que circulam no município de Itajubá. Com efeito, considerando que o projeto está alterando a lei vigente 2.919 de 2012, e esta, em seu artigo 37, já possui dispositivo próprio para o ato do poder do chefe do Executivo, a regulamentação poderá ocorrer naturalmente após a alteração proposta no presente projeto, sem a necessidade de constar expressamente no projeto a possível regulamentação do órgão competente. Voto do relator. De todo o exposto, com observações sugeridas no artigo 3º, concluímos pela viabilidade do projeto em análise, não vislumbramos qualquer óbice para sua regular trâmite do plenário. Resultado da votação do parecer do relator. A Comissão de Constituição, Legislação e Redação, em reunião realizada no dia 27 de agosto de 2018, vota com o relator, opinando unanimemente pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade, técnica legislativa ao projeto de lei 4.316, de 14 de junho de 2018. Desta forma, essa comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favoravelmente à sua regular tramitação no plenário dessa Casa Legislativa. Câmara Municipal de Itajubá, em 27 de agosto de 2018, assinam pela comissão os vereadores Kleber Davi, Wilson Batista Paiva e Wilson Batista Paiva. Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana. Parecer final ao projeto de lei 4316. Relatório. A presente análise tem por objeto o projeto de lei 4316, de autoria do vereador Renato Nascimento de Moraes, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2.919, que dispõe sobre permissões de serviço de transporte individual de passageiros através de automóveis de aluguel, os táxis, no município de Itajubá. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição nos foi encaminhada para análise de mérito nos termos do disposto do regimento interno dessa Casa. Parecer do relator. Conforme consta na justificativa, o serviço de transporte de passageiros é fundamental para a mobilidade urbana, assim o táxi desempenha importante papel no transporte público individual, oferecendo muitos benefícios para seu usuário. Salientamos que os profissionais de táxis que prestam serviços como permissionários têm inúmeras obrigações, as quais tornam a sua vida um grande desafio. Cabe ressaltar que as propostas de alterações na Lei 2.919 poderão beneficiar os taxistas. A proposta adiciona apenas um motorista auxiliar autônomo a mais, ficando assim com 3 motoristas auxiliares, o que possibilitará o veículo circular por 24 horas por dia, originando assim emprego e maior disponibilidade de serviço. Em relação a uma possível criação e localização de um novo ponto, só poderá reduzir o limite de 1.000 metros de um ponto para o outro, em caso excepcional, e através de um estudo técnico. No que diz respeito à veiculação da publicidade e propaganda do transporte coletivo, observa-se que é uma prática comum em diversos municípios, até mesmo o transporte coletivo do nosso município já aderiu a esse tipo de propaganda. Destacamos que os mandamentos do Código do Trânsito Brasileiro e do CONTRAN devem ser observados. E é oportuno ressaltar que essa iniciativa é relevante, pois ressaltamos que dessa maneira ocasionará benefícios aos permissionários de serviços de transporte individual de passageiros, bem como toda a comunidade do município. Diante do exposto, percebemos que o projeto de lei corresponde às exigências do mérito, estando em condições de ser aprovado no que diz respeito aos aspectos que cumpre a esta comissão analisar. A Comissão de Obras, Serviços Públicos, Habitação e Política Urbana, em reunião realizada no dia 19 de setembro de 2018, vota com o relator, opinando unanimemente pelo mérito ao projeto de lei ordinária 4.316.
Desta forma, esta comissão, no que lhe compete examinar, se manifesta favorável à sua regular tramitação no plenário dessa Casa. Em 19 de setembro de 2018, assinam por essa comissão o vereador Marcelo Krause Rezende, o vereador Rodrigo Sampaio Melo e o vereador Antônio Raimundo Santi. Senhor presidente, está encerrada a leitura dos pareceres. Muito obrigado. Passamos, então, em único turno de votação nominal, os projetos de decreto legislativo. Vamos fazer da forma que foram feitos os projetos anteriores. Senhor presidente, pela ordem, antes de darmos prosseguimento a essa reunião para o único turno de votação nominal dos decretos legislativos, eu gostaria de solicitar o sobrestamento de um projeto de lei de autoria do Executivo, que é o projeto de número 4319, que altera a Lei 3016. Então, eu quero somente solicitar o sobrestamento do projeto de lei 4319, de autoria do prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Perfeitamente. Ele já está com parecer? Já tem parecer. Tem parecer. Eu preciso submeter, então, ao plenário. Senhor presidente, só pela ordem, eu queria saber qual é o projeto, né? Só para a gente ter noção. Somente o sobrestamento, o projeto não está na ordem Perfeito. do dia. Ok. Sobrestado. Projeto de decreto legislativo 448, que concede o título de cidadão itajubense ao engenheiro Marcos Alvim Artoni da Silveira Santos, de autoria do vereador José Vladimir dos Santos. O projeto está em votação nominal. Vereador Antônio Raimundo Santi? Sim. Vereador Carlos Molina, sim. Vereador Kleber Davi? Sim. Vereador Fabrício Machado? Vereador Jorge Andrade? Vereador Zé Maria Bão? Sim. Vereador Zé Pequeno? Sim. Vereador Vladimir Bananeiro? Sim. Vereador Dr. Kenner Maia? Sim. Vereador Marcelo Krause? Sim. Vereadora Mônica Chaves? Sim. Vereador Renato de Moraes? Vereador Ricardo Zambrana? Sim. Vereador Tenente Melo? Sim. Vereador Sebastião Silvestre? E vereador Wilson do Povo. Projeto de decreto legislativo 448, que concede o título de cidadão itajubense ao engenheiro Marcos Alvim Artoni da Silveira Santos, de autoria do vereador Vladimir dos Santos, está aprovado com ausência do vereador Fabrício. Projeto de decreto legislativo 449, concede o título de cidadão itajubense ao senhor Habib El Mohalen, de autoria do vereador Kleber Davi, está em votação nominal. Vereador Antônio Raimundo Santi? Sim. Vereador Carlos Molina, sim. Vereador Kleber Davi? Sim. Vereador Fabrício Machado? Sim. Vereador Jorjão da Saúde? Sim. Vereador Zé Maria Bão? Sim. Vereador Zé Pequeno? Sim. Vereador Vladimir Bananeiro? Sim. Vereador Dr. Kenner Maia? Sim. Vereador Marcelo Krause? Sim. Vereadora Mônica Chaves? Sim. Vereador Renato de Moraes? Sim. Vereador Ricardo Zambrana? Sim. Vereador Tenente Melo? Sim. Vereador Sebastião Silvestre? Sim. Vereador Wilson do Povo. Projeto de decreto legislativo 449, concede o título de cidadão itajubense ao senhor Habib El Mohalen, de autoria do vereador Kleber Davi, está aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo 450, concede o título de cidadão itajubense ao engenheiro Carlos Roberto Borges, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia, está em votação. Vereador Antônio Raimundo Santi? Sim. Vereador Carlos Molina, sim. Vereador Kleber Davi? Sim. Vereador Fabrício Machado? Sim. Vereador Jorjão da Saúde? Sim. Vereador Zé Maria Bão? Sim. Vereador Zé Pequeno? Sim. Vereador Vladimir Bananeiro? Sim. Vereador Dr. Kenner Maia? Sim. Vereador Marcelo Krause? Sim. Vereadora Mônica Chaves? Sim. Vereador Renato de Moraes? Sim. Vereador Ricardo Zambrana? Sim.
Vereador Tenente Melo. Sim. Vereador Sebastião Silvestre. Sim. E vereador Wilson do Povo. Sim. Projeto de decreto legislativo concede o título de cidadão itajubense ao engenheiro Carlos Roberto Borges, de autoria do vereador Kenner Augusto Maia, está aprovado. Projeto de decreto legislativo 451 concede o título de cidadão itajubense ao capelão hospitalar senhor Expedito Gomes, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina, está em votação. Vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador Jorjão da Saúde. Sim. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador Zé Pequeno. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Vereador Marcelo Kraus. Sim. Vereadora Mônica Chaves. Sim. Vereador Renato de Moraes. Sim. Vereador Ricardo Zambrana. Sim. Vereador Tenente Melo. Sim. Vereador Sebastião Silvestre. Sim. E vereador Wilson do Povo. Projeto de decreto legislativo 451 concede o título de cidadão itajubense ao capelão hospitalar senhor Expedito Gomes, de autoria do vereador Carlos Eduardo Correia Molina, está aprovado. Com a ausência do vereador Antônio Raimundo Sante. Ah, não? Ah, tá. Ok. É o primeiro, né, que vota. Projeto de decreto legislativo 452 concede o título de cidadão itajubense ao comendador Cassiano Ricardo Freitas, de autoria do vereador José Roberto Floriano, está em votação. Vereador Antônio Raimundo Sante. Vereador Carlos Molina. Sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador Jorjão da Saúde. Sim. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador Zé Pequeno. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Sim. Vereadora Mônica Chaves. Sim. Vereador Renato de Moraes. Sim. Vereador Ricardo Zambrana. Sim. Vereador Tenente Melo. Sim. Vereador Sebastião Silvestre. Sim. E vereador Wilson do Povo. Sim. Projeto de decreto legislativo 452, que concede o título de cidadão itajubense ao comendador Cassiano Ricardo de Freitas, de autoria do vereador José Roberto Floriano, está aprovado com a ausência do vereador Antônio Raimundo Sante. Projeto de decreto legislativo 453, concede o título de cidadão itajubense ao pastor Levi Faria, de autoria do vereador Renato Nascimento Moraes, está em votação. Vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina, sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador Jorjão da Saúde. Sim. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador Zé Pequeno. Sim. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Sim. Vereadora Mônica Chaves. Sim. Vereador Renato de Moraes. Sim. Vereador Ricardo Zambrana. Sim. Vereador Tenente Melo. Sim. Vereador Sebastião Silvestre. Sim. E vereador Wilson do Povo. Projeto de decreto legislativo 453 concede o título de cidadão itajubense ao pastor Levi Faria, de autoria do vereador Renato Nascimento Moraes, está aprovado. Projeto de decreto legislativo 454 concede o título de cidadão itajubense ao engenheiro Gerson Henrique Barros Rodrigues, de autoria do vereador José Maria Silva, está em votação. Vereador Antônio Raimundo Sante. Sim. Vereador Carlos Molina, sim. Vereador Kleber Davi. Sim. Vereador Fabrício Machado. Sim. Vereador Jorjão da Saúde. Sim. Vereador Zé Maria Bão. Sim. Vereador Zé Pequeno. Vereador Vladimir Bananeiro. Sim. Vereador Dr. Kenner Maia. Sim. Vereador Marcelo Kraus. Sim. Vereadora Mônica Chaves. Sim. Vereador Renato de Moraes. Sim. Vereador Ricardo Zambrana. Sim. Vereador Tenente Melo. Sim. Vereador Sebastião Silvestre. Sim. E vereador Wilson do Povo. Projeto de decreto legislativo 454, que concede o título de cidadão itajubense ao engenheiro Gerson Henrique Barros Rodrigues, de autoria do vereador Zé Maria Silva, está aprovado. Projeto de decreto legislativo 455
Concede título de cidadão itajubense à professora Maria do Rosário Oliveira Machado, de autoria da mesa diretora, está em votação. Vereador Antônio Raimundo Sante? Sim. Vereador Carlos Molina? Sim. Vereador Kleber Davi? Sim. Vereador Fabrício Machado? Senhor presidente, com muito orgulho e satisfação, queria agradecer a mesa diretora, mas nessa votação, com muito orgulho, eu me abstenho. Vereador Jorjão da Saúde? Sim. Vereador Zé Maria Bão? Sim. Vereador Zé Pequeno? Vereador Vladimir Bananeiro? Sim. Vereador Dr. Kenner Maia? Sim. Vereador Marcelo Kraus? Sim. Vereadora Mônica Chaves? Sim. Vereador Renato de Moraes? Sim. Vereador Ricardo Zambrana? Sim. Vereador Tenente Melo? Sim. Vereador Sebastião Silvestre? Sim. E vereador Wilson do Povo. Projeto de decreto legislativo 455 concede o título de cidadã itajubense à professora Maria do Rosário Oliveira Machado, de autoria da mesa diretora, está aprovado com a abstenção do vereador Fabrício. Projeto de decreto legislativo 456 concede título de cidadão itajubense ao Dr. Marcelo Mendonça Rodrigues, de autoria do vereador Fabrício, está em votação. Vereador Antônio Raimundo Sante? Sim. Vereador Carlos Molina? Sim. Vereador Kleber Davi? Sim. Vereador Fabrício Machado? Sim. Vereador Jorjão da Saúde? Vereador Zé Maria Bão? Sim. Vereador Zé Pequeno? Sim. Vereador Vladimir Bananeiro? Sim. Vereador Dr. Kenner Maia? Sim. Vereador Marcelo Kraus? Sim. Vereadora Mônica Chaves? Sim. Vereador Renato de Moraes? Sim. Vereador Ricardo Zambrana? Sim. Vereador Tenente Melo? Sim. Vereador Sebastião Silvestre? Sim. E vereador Wilson do Povo. Projeto de decreto legislativo 456 concede título de cidadão itajubense ao Dr. Marcelo Mendonça Rodrigues, de autoria do vereador Fabrício Oliveira Machado, está aprovado. Senhor presidente, pela ordem, boa noite, colegas. Por razão da legislação eleitoral, eu não estarei presente no evento da próxima quinta-feira de entrega do título de cidadão itajubense, mas eu gostaria aqui de externar meus cumprimentos, minha admiração, meu respeito e pedir para que os colegas levem um abraço aos vossos escolhidos e à minha escolhida também, já que não terei a oportunidade de entregar ela pessoalmente, presidente, mas registrar que é uma data importante para aqueles que, como eu, não tivemos a honra de nascer em Itajubá, mas que possam receber o título de cidadão dessa cidade que tanto amamos. Então, que levem um abraço e aqui eu externo meu respeito pelas escolhas dos nobres colegas. Obrigado, presidente. Boa noite. Esse é um título que eu gostaria de receber um dia, se tiver algum vereador caridoso. Quando eu fui vereador, eu falei isso e ganhei depois. Só a partir de 2021. Eu não serei mais candidato, se alguém quiser contar com o meu apoio e me dar o título. Projeto de resolução em primeiro turno de discussão e votação, número 1005, que acrescenta o inciso 3º no artigo 18 da resolução 979, que dispõe sobre a eleição da mesa diretora, de autoria dos vereadores Jorge Andrade, Vladimir dos Santos, Kleber Davi, Antônio Raimundo Sante, Mônica Cristina Vieira Chaves, Marcelo Kraus Rezende. Tem a palavra um dos autores. Vereador Jorge Andrade. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Mônica, o público presente, aquele que nos assiste. Essa proposta veio, senhor presidente, de acordo com o artigo 58 da Constituição. Se é a legalidade, a gente está colocando para ser colocado no regimento interno, como as outras câmaras também realizam esse artigo. Então, gostaria de pedir aos colegas, né, que a lei federal garante isso, que a gente possa estar aqui aprovando isso para o regimento interno.
Sem muita longa, presidente. A lei é bem clara, não vamos ficar tão repetitiva nela. Né? Obrigado. Com a palavra, vereador Kleber Davi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, em especial os nossos espectadores. Eu fiz parte aqui da assinatura desta emenda liderada pelo vereador Jorge, mas analisando, eu fico pensando na logística disso, porque a votação ela é individual, não é chapa. Se fosse chapa, como são as comissões, a proporcionalidade é uma coisa interessantíssima, até para equilíbrio dos poderes, né, da influência política. Mas como a votação é individual, eu não vejo como você direcionar essa proporcionalidade. Se fosse montagem de chapa, nós poderíamos, olha, vamos montar uma chapa com a representatividade e colocar chapas em votação. Mas o voto individual, eu não consigo entender a logística disso, apesar de eu gostar da proporcionalidade, né? Então, eu gostaria que o vereador, meu colega Jorge Andrade, conseguisse explicar para mim, na prática, como que nós vamos direcionar o voto para que a gente tenha proporcionalidade na mesa diretora. Nós não, talvez até a próxima Câmara, ou nós mesmos. Não consigo ver isso na prática, essa é a minha dificuldade. Com a palavra, vereador Fabrício. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores da mesa, vereadores e vereadora Mônica. Um grande abraço a Guilherme. Guilherme, acho que a população, a comunidade, precisa de pessoas com você, tá? Você está de parabéns por esse ato de hoje. Espero que você entenda. Se caso não entender bem como está acontecendo, você pode se pronunciar depois. Eu vou a favor também do que o vereador Kleber Davi falou, porque no próprio artigo 18, né, inciso 1º, parágrafo 1º, aliás, podemos colocar assim, só colocar, poderão concorrer os cargos na mesa quaisquer vereadores titulares ou suplentes em exercício, ainda o que tenha participado da mesa da legislatura precedente. Aí, senhor presidente, fica uma coisa... Esse parágrafo que colocou ficou sem fundamento. É uma coisa quando está dizendo a outra. Então, ele está colocando, assegurando uma proporcionalidade, sendo que o voto é particular, é único. Então, você vai votar para presidente, você vai votar para vice-presidente, você vai votar para segundo vice. Então, não tem. Se a pessoa abre, ela tem o direito de se candidatar, como que vai fazer isso? Sorte que o vereador Kleber Davi, analisando no montante, também achou essa preocupação. E aí fica, como que vai fazer aqui? Se você candidatar, quem que vai ser candidato? Se for candidato, então tal pessoa do mesmo partido não pode ser candidato. Mas e aí? E o direito colocado aqui no parágrafo, que todos poderão concorrer à mesa, quaisquer vereador, sem precedente. Então, eu acho que isso não é viável, no momento não é. E outra, além disso tudo, o transtorno que vai dar para o regimento interno, para o diretor, nosso diretor do Legislativo agora, ele vai ter que reformular quase todo o regimento em função de uma inserção de um simples parágrafo. Então, eu acho que todos os vereadores aqui precisam pensar muito bem a respeito disso, que não é um simples acrescentar um parágrafo, e sim reformular todo o regimento interno. Então, eu acho que tem que pensar direitinho, não é uma proposta ruim, vamos dizer assim, não é uma proposta ruim, mas tem que averiguar. Não simples colocar um parágrafo vai resolver isso. Então, essa é a minha palavra, espero que todos os vereadores aqui nessa casa pensem sobre isso. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Molina. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores, o público presente, em especial o Guilherme. Cumprimento o Guilherme por estar nos acompanhando aqui. Guilherme, se você não conhecer a Escola do Legislativo ainda, eu te convido a vir conhecer. Depois eu troco uma ideia contigo para você saber mais detalhes. Tá joia? Aí você pode trazer a sua turma de escola, enfim. Eu queria colocar na mesma linha de raciocínio do vereador Kleber e do vereador Fabrício essa dificuldade de enxergar como que seria na prática. Então, o vereador Fabrício já citou o parágrafo 1º. Com a inclusão desse parágrafo 3º, nós teríamos um sério problema. De fato, uma inconsistência entre os dois. Os dois não vão se conversar. Porque, na medida que você coloca o parágrafo 3º proposto, depois que votar o segundo
secretário, se ele for de um partido qualquer, que tenha mais de uma pessoa, mais de um representante na casa, para o próximo cargo, qualquer candidato do mesmo partido já está eliminado. E isso vai entrar em choque. Ele não vai poder concorrer, pelo parágrafo 3º. Mas pelo parágrafo 1º fala que todos podem concorrer. Então, é uma incoerência aí. Eu procurei alguns artigos, enfim, achei um artigo bastante interessante na revista Interleges, né, sobre esse assunto, exatamente sobre esse assunto. Eu vou ler rapidamente, dentro do meu tempo ali. Senhor presidente, aquele tempo lá é de outro, não é meu. 3 trechinhos, tá? Só para a gente elucidar isso aqui. Um trecho falava assim, que a melhor forma de ajustar os comandos constitucionais é a construção de consensos em torno da composição das comissões, da mesa diretora, de uma CPI, etc. Então, ele fala que a melhor forma é o consenso. Como construir o consenso? Aí eu me perguntei. 2 formas eu enxergo, né? Uma é que se faça da forma como nós fazemos hoje. Nosso regimento prevê a votação cargo a cargo, né? E todos têm o direito de concorrer a cada cargo. No voto. É assim que se constrói o consenso da maioria através do voto. Outra forma seria a formação de chapas, que o vereador Kleber lembra aí. Se essa proposta viesse trazendo o parágrafo 3º, que é a proposta, né? A proposta do projeto de resolução 1005 é esse parágrafo 3º. Mas trouxesse também a inovação aí, né? No nosso caso, né? De fazer por chapas, ela teria coerência. E aí nós partiríamos para discutir e votar se sim ou se não. Mas não é o caso. Como fica incoerente. Outro trecho da revista, do artigo, diz assim, define, né, a questão da expressão tanto quanto possível, né? Decorre da impossibilidade de precisão aritmética, de participação na mesa, nas comissões, enfim. Então, essa impossibilidade de precisão matemática que leva a esse tanto quanto possível. Então, nós temos que procurar a forma que nos leve a, dentro de um consenso estabelecido pelo voto, né, a ter essa mínima razoabilidade na composição da mesa, das comissões, e por aí vai. E o último trecho, quando há disputa de vagas da mesa, de comissões, e por aí vai, em virtude de 2 ou mais grupos lançarem candidatos a esses postos, será eleita a chapa ou aquele candidato, né, que obtiver maior número de votos. O artigo termina com essa observação. Independentemente de estar ou não composta a proporcionalidade. É o voto que define esse consenso. Então, assim, eu penso que a proposta pode ter vindo de uma intenção boa, mas fica capenga, né? Fica uma dificuldade aí de conversar com os outros dispositivos que já estão no nosso regimento. Vereador Renato, depois vereador Jorge. Senhor presidente, muito boa noite, amigos vereadores, vereadora Mônica, público aqui presente. Eu também não posso deixar de parabenizar o Guilherme por estar acompanhando a nossa sessão legislativa aqui. Meus parabéns, que os seus colegas possam aprender com o seu exemplo, que é um grande exemplo de cidadania, não é verdade? Então, parabéns, Guilherme, pelo seu interesse em participar conosco hoje aqui. Senhor presidente, eu confesso que eu gostei muito da iniciativa dos vereadores que assinaram o projeto de lei, principalmente porque invocaram uma redação da Constituição Federal. E quando eu vejo o termo a participação proporcional dos partidos políticos, eu percebo que a intenção dos vereadores que propuseram esse projeto é de uma preocupação com um bom andamento do Poder Legislativo. E eu parabenizo a iniciativa. Mas quando eu comecei a analisar e imaginar como é que seria na prática o funcionamento, eu entendo a preocupação do vereador Kleber Davi, do vereador Fabrício e também, principalmente, a colocação do vereador Carlos Molina. Veja bem, participação proporcional dos partidos políticos. Isso significa que os partidos políticos que têm uma maior representatividade dentro do Poder Legislativo teriam um maior número de cadeiras na mesa diretora, correto? Isso é proporcionalidade partidária. Os partidos maiores têm mais cadeiras na mesa. E aí, quando eu comecei a analisar isso, eu imagino que num cenário
Numa Câmara dos Deputados, por exemplo, com 513 deputados, isso acontece de forma muito simples. Agora, num plenário reduzido, eu acho que isso começa a ficar funcionalmente muito complicado. Vejam bem, se nós aplicarmos isso aqui na nossa próxima eleição para a mesa diretora, eu fiz umas contas aqui. Nós temos, por exemplo, o MDB, com 3 vereadores. Eu entendo que um partido com maior número de vereadores tem mais cadeiras. Então, se tem mais cadeiras, se tem mais vereadores, tem mais cadeiras. Então, nas 5 mesas, olha só, das 5 cadeiras que nós temos na mesa diretora, eu considero que 2 têm que ficar para o MDB por maior representatividade partidária. Depois nós temos o PSDB também com 3 vereadores. E aí eu entendo que das 3 cadeiras que sobraram, 2 também precisam ir para esse partido com maior número de vereadores. Agora sobra somente uma cadeira na mesa diretora. Aí nós temos o PR com 2 vereadores, o PV com 2 vereadores, o PSD com 2 vereadores, e os demais 5 partidos com apenas 1 vereador. Como é que nós faríamos, então, para obedecer à proporcionalidade partidária, como é que entre esses partidos nós vamos designar essa última vaga que sobra da mesa diretora? Aí eu começo a ver que, funcionalmente, fica complicado a gente fazer uma eleição baseado nisso. Até porque, para que isso possa acontecer, como já disse o vereador Carlos Molina, todo o artigo 18 do nosso regimento interno também precisa de uma adequação para andar em consonância com essa proposta. Então, somente essa emenda não é suficiente. Aí eu comecei a ficar preocupado, senhor presidente, em votar contrário um projeto com uma emenda, com uma redação da Constituição Federal. E aí eu encontrei um mandado de segurança, deixa eu ver o meu tempo aqui, senhor presidente. Eu quero compartilhar aqui com vocês, encontrei um mandado de segurança que foi impetrado pelo ministro Ronaldo Caiado, do Democratas, indo contrária à eleição da mesa diretora que aconteceu em 2015 no Senado. Segundo... o senador Ronaldo Caiado, que impetrou um recurso junto à Procuradoria-Geral da República, indagando a formação da mesa diretora porque não havia obedecido à proporcionalidade partidária. E o ministro Luiz Fux deu um parecer desfavorável à petição do partido, dizendo que essa matéria é interna corporis, ou seja, isso significa que é exclusividade de decisão do Poder Legislativo. E o Judiciário não entrou com a intervenção ordenando que fosse desfeita a mesa diretora e uma nova eleição. E aí eu quero, só para finalizar aqui, destacar o que disse o ministro Luiz Fux aqui no seu parecer. Assim, olha só, vou fazer a leitura aqui. Assim, revela-se ausente a ilegalidade, abuso ou arbitrariedade, não havendo direito líquido e certo a ser tutelado. Ante o exposto, o parecer da Procuradoria-Geral da República opta pelo não acolhimento do pedido e se conhecido pela denegação da segurança. Então, senhor presidente, diante do exposto, finalizando aqui a minha participação, eu acredito que Pode concluir a leitura, porque faz parte... Eu já concluí a leitura. Eu li somente o final do parecer, eu posso deixar à disposição de todos os vereadores que quiserem. Portanto, para que haja a validação dessa proposta, todo o artigo 18 precisa ser alterado. Então, eu encerro aqui, senhor presidente, a minha fala, agradecendo a todos os vereadores. Muito obrigado. Vereador Marcelo Kraus. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Bom, a proporcionalidade é justamente para você ter uma pluralidade maior de partidos. A mesa diretora é composta por 5 membros e nós temos um número suficiente de partidos aqui para termos uma pluralidade partidária composta na mesa diretora. Recentemente, nós tivemos aqui na Casa a criação de uma CPI, a CPI da Copasa, onde foi definida uma pluralidade de partidos, né? Nós temos nessa CPI da Copasa vários partidos representando a comissão, né? Então, da mesma forma, eu não sigo o raciocínio do vereador
Renato quando diz que 2 cargos teria que ser do PMDB, 2 cargos teria que ser do PSDB. Na comissão de inquérito, não foi assim. Não foi definido desta forma. Nós tivemos um critério aqui definido por esta Casa Legislativa. Da mesma forma, poderíamos definir este critério na eleição da mesa diretora. Bom, analisando o caso em concreto, eu, como um dos autores deste projeto de lei, eu peço o sobrestamento para que a gente faça um estudo um pouco maior, vendo também essa questão de montar chapas para viabilizar, de fato, a eleição da mesa diretora. Muito obrigado. Vereador Marcelo, o senhor me permite uma parte no seu tempo? Me permite uma parte? Muito bem lembrado a ocasião do vereador Marcelo Kraus na definição da CPI da Copasa. Mas é importante lembrar que a formação dessa CPI não foi tão simples assim. Primeiro, que nós tivemos que fazer uma resolução para tornar a comissão com 5 membros. E segundo, que só foi possível essa pluralidade porque alguns membros de outros partidos se submeteram à não participação da CPI. Ou seja, alguns partidos aqui se posicionaram contrário à participação, e o que facilitou proporcionar essa pluralidade. Algo que eu imagino que não vai acontecer numa eleição de mesa diretora. Mas na montagem de chapa pode ser definido isso. Por isso que eu peço o sobrestamento como um dos autores do projeto, justamente para a gente estudar essa questão da montagem da chapa. E na montagem da chapa, certamente vai haver um consenso aonde podemos até definir que usaríamos esse mesmo critério que foi usado na Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigado. Submeto, então, ao plenário. Os senhores que aprovam o sobrestamento, permaneçam como estava escrito, né, senhor? Oi? Eu estava escrito, antes da votação. O nosso colega está confundindo muita coisa. Não existe uma oposição? Pelo menos todo mundo fala. Na hora que nós quer pôr em prática, não pode. A composição da mesa atual, quando eu pedi lá atrás, ninguém informou dessa composição. Hoje nós temos 2 do mesmo partido na mesa. Não existe a proporcionalidade, de acordo com a lei. Quando foi colocado, não, nós vamos seguir o regimento interno. Sorriso cínico, né? Que eu não sei o que o cara se é professor, vereador, é cínico. Eu falo batido na frente. Não vai me constranger o seu sorriso cínico. Guilherme, presta atenção nisso, viu? Muita atenção. Você está vendo aqui assistindo. Então é o seguinte, eu acho... É o seguinte, já foi pedido sobrestamento e eu preciso submeter. Eu acredito que, uma vez que está pedindo sobrestamento, já encerrou a discussão. Mas eu pedi porque o meu tempo não... Sim, e o senhor está direcionando palavra que não cabe aqui nessa mas questão. Acontece. Não. Eu estou falando com Vossa Excelência, o senhor faz ar de riso para mim, você quer o quê? Não, desculpa. Mas não cabe isso. Me desculpa. Não cabe essa colocação do senhor. Não, aqui é um plenário para debate. Sim, para debate, mas você faz lá fora. O debate já está encerrado uma vez que pede sobrestamento, vereador. Não, tudo bem, eu não estou dizendo sou contra. Mas eu não aceito deboche. Isso o senhor tem que pôr moral nessa casa. Vamos respeitar. Como eu falei numa carta aí, que foi falada, eu sou... Seu vereador, dá nome aos bois, ué. Oi? Dá nome aos bois, muito importante, ué. Está em votação. Os senhores que aprovam o sobrestamento permaneçam como se encontra. Está confundindo, Zé Maria. Está aprovado o sobrestamento do projeto. Dá nome aos bois, é muito importante, ué. Zé Maria, por favor. Projeto em segundo turno. Está sobrestado o projeto de resolução 1005. Em primeiro turno de discussão e votação simbólica, projeto de lei 4317. 4317. Dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia maligna, câncer, e da outras providências de autoria do vereador Antônio Raimundo Santos. Tem a palavra o autor. Senhor presidente, colegas vereadores da mesa diretora, colegas vereadores do plenário, vereadora Mônica, pessoal que nos acompanha aqui pessoalmente, o Guilherme, prazer recebê-lo, Guilherme, e todos aqueles que nos acompanham aqui através dos diversos meios de comunicação dessa casa, muito boa noite.
Senhor presidente, eu trago essa propositura e explico que a legislação federal, nós temos algumas leis, já estabelecem os direitos do portador da neoplasia maligna no país. A ideia do meu projeto é que o Executivo Municipal faça, então, a divulgação desses direitos. A divulgação para aquelas pessoas que têm mais dificuldade de acompanhar seus direitos. Então, essa divulgação pode ser feita no projeto que eu trago, no sítio da Prefeitura, nos diversos meios de comunicação que existem no poder público municipal, através de quadros de aviso, etc., para divulgarem quais são os direitos do cidadão que tem essa doença. E também alguns telefones da Ouvidoria Geral do SUS, da Ouvidoria Municipal do SUS e Disque Ministério da Saúde, para que seja, então, a população bem informada a respeito dos direitos sociais do paciente portador de neoplasia maligna. Por que isso? Senhores, no mundo nós temos aproximadamente 8 milhões de pessoas falecendo anualmente devido a essa doença. E a gente sabe que o recebimento da informação de que a pessoa é portadora da neoplasia já é um choque danado. A pessoa fica sem chão, vamos dizer assim. E até ela cair em si e procurar os seus direitos, existe aí um tempo e tem, se não for auxiliada, muitas das vezes a pessoa carente, ela passa despercebido dos seus direitos e acaba não conquistando. Inclusive, tem alguns municípios maiores, senhores, que até isentam essas pessoas de pagamento de IPTU. Tem lei municipal isentando. Não é o nosso caso aqui. Mas eu gostaria de contar com a aprovação desse projeto, devido à sua importância para a informação, principalmente aos mais carentes, que procuram os estabelecimentos da nossa administração pública municipal. Então, tendo esse tipo de informação, seja no site, a pessoa pode consultar através de um celular, seja nos postos de saúde, aonde que a Prefeitura, através da sua Secretaria de Saúde ou Assistência Social, achar conveniente, que coloque, então, esses direitos para maior divulgação. Devido à importância desse projeto, eu peço a aprovação dos senhores nessa matéria. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, vereador Kleber Davi. Senhor presidente, vou parabenizar também o vereador Santos. Antes, eu queria também saudar o garoto Guilherme, dizer que, na minha primeira gestão, eu apresentei e aprovei o projeto do vereador do futuro, que virou o vereador Mirim, e que hoje nós temos uma escola legislativa dentro de uma progressão, buscando nesses jovens essa iniciativa, essa formação política, para que eles possam provocar essa substituição dos políticos e venham aí com novas ideias, com novas motivações. Mas eu queria aproveitar esse projeto do vereador Santi e registrar que eu apresentei na casa 2 projetos também que não foram adiante, porque não pode ser apresentado pelo Legislativo, que um seria a isenção do IPTU para as pessoas comprovadamente pobres e que também portavam essa doença maldita, né, que é a neoplasia, e, infelizmente, não pode ser apresentada pelo Legislativo, mas eu encaminhei com uma indicação ao prefeito e gostaria, viu, Renato, você que é o nosso líder aí do Executivo, pudesse pedir ao prefeito que visse com carinho também essas 2 indicações. A primeira seria a isenção de IPTU, desde que comprovada a pobreza e a dificuldade financeira do portador da neoplasia, e também a isenção no passe de ônibus também na Valônia, porque grande parte das pessoas não tem condições financeiras e tem que se deslocar para tratamento tanto para o hospital, Santa Casa, o próprio Viva a Vida, buscando, né, melhores situações, e são pessoas sem recurso financeiro. As 2 eu apresentei através de indicação ao Executivo, então eu quero aproveitar essa sua iniciativa, o vereador Santi, parabenizá-lo e pedir ao nosso líder do prefeito que
o Executivo olhe com carinho também essas pessoas que são portadoras desse problema. Parabéns. Continua em discussão. Vereador Jorge Andrade. Boa noite, presidente. Vereador Santos, eu apoio a ideia, mas só dar um relapso de algumas coisas que falta informação para a nossa comunidade. O início do tratamento é de 60 dias. Isso não ocorre aqui. Passa disso aí. Tem que avisar também da auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, fora as outras vias que tem rancenia, mental, aneoplasia maligna, cegueira, e são tudo direito do cidadão que paga os seus impostos. Também nós devemos isentar a isenção do imposto de renda. Isso, todos os pacientes têm direito, isso é lei. Ninguém está apresentando. Nós temos também a questão, orientar os pacientes que ele pode sacar o PIS. Está constitucional. A isenção do PTU não é só para a pessoa pobre, não. A doença pega no pobre, no rico, vereador Kleber. Acho que nós tem que ser a isenção, mas tem que partir do Executivo. Não é nós, vereadores, apresentar, mas é uma proposta, essa indicação de parabéns também, porque o Executivo que tem que apresentar. Quitação de financiamento, né? TFD, porque existe um projeto, um decreto que o paciente oncológico aqui, ele tem direito em 49,50 centavos. Recebe 5. Inclusive a comissão já está encaminhando um documento pedindo esse esclarecimento, que não tem essa informação, quais são os direitos do TFD, o paciente oncológico. Ele tem, e aliás, não foi corrigido esse ano ainda, esse 49 é do ano passado. Então, uma luta que a gente tem, essa informação vem abrilhantar até mais essa posição, para nós orientar melhor. Né? Acho que é um dever mínimo do Executivo, de colocar, porque o pessoal vai viajar, não sabe dos direitos que tem, porque dentro desse tratamento do câncer, o TFD, que fala, ele tem esse direito, mas infelizmente não é só o governo federal e estadual que deve, não. O municipal também deve. Mas você tem a minha aprovação aqui. Você me desculpa apresentar algumas coisas, porque eu fui estudar isso aqui, para poder falar quais são os direitos, que pouco foi falado aqui. Obrigado. Continua em discussão. Em votação. Em primeiro turno, projeto de lei 4317 dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de neoplasia maligna, câncer e da outras providências, de autoria do vereador Antônio Raimundo Santos. Os que aprovam permaneçam da forma que se encontram. Está aprovado por unanimidade dos presentes. Desta forma, encerramos a ordem do dia e vamos passar para o grande expediente. Senhor presidente, eu preciso me retirar. Antes de começar o grande expediente, queria cumprimentar também o senhor Wander pela presença, o nosso professor, também a assessora aí do Jorjão, e mais uma vez também cumprimentando o Guilherme, que já foi embora. Meus parabéns, obrigado pela presença, viu, senhor Wander? Primeiro a falar aqui no grande expediente, vereador José Maria Bom. Boa noite, vereador Vladimir, que nesse momento preside essa sessão.
vereador Molina, vereador Jorge Andrade, vereador Renato, até esse momento no plenário, o presente, que é o Vander Machado. Seja mais uma vez bem-vindo a essa casa. Internautas, imprensa que nos acompanha. Eu gostaria de dar os parabéns para a Secretaria Municipal de Obras, principalmente em decorrência das últimas chuvas que nós tivemos, e eu estou conectado 24 horas com a Zona Rural através do WhatsApp, através do Facebook, e não recebi nenhuma reclamação de morador da Zona Rural de carros encalhados, vans escolares, ônibus da Valônia. Então, quero aqui parabenizar o trabalho que está sendo feito nas estradas rurais de conservação, principalmente do piso. Esse trabalho de primeira classe que está sendo acompanhado pelo secretário Teixeirinha, pelo diretor Luciano. Então, senhor presidente, a gente sempre vê no Facebook, no WhatsApp, as pessoas reclamando aí das estradas rurais. E hoje nós vemos que em muitos pontos tem o asfalto, também tem o broquete, nas grandes concentrações de casa. E não podemos esquecer que as pessoas esquecem facilmente. Elas só lembram na hora do problema. Mas está aqui o Vander, meu amigo. Tenho certeza, Vander, que não tá, pode ser que não está 100% a conservação, mas que o senhor pode pegar seu carro na hora da chuva, aqui no centro e até seu sítio, e voltar, sem problema de ficar enroscado na estrada. Então, isso é muito importante em se falando de estrada rural, que sempre foi um problema para os moradores, para os agricultores, para os carros da saúde, para os ônibus da Valônia. Eu mesmo, de administração, eu ajudei a retirar ônibus escolar atolado na estrada. Então, quero aqui parabenizar e muito o secretário de Obras Teixeirinha e o diretor Luciano, e a gente está à disposição sempre para poder auxiliá-los. Quero também, foi um requerimento da nossa comissão, mas eu já conversei pessoalmente com o secretário Teixeirinha, sobre a instalação das canaletas atrás do muro, atrás das residências da Vila Olímpica. Os moradores trouxeram esse problema para a comissão e a comissão fez um requerimento, mas em conversa informal com o secretário, ele disse que essa obra vai ser feita. Quero também dar boas notícias também para os moradores do loteamento Santa Terezinha, sobre a reconstrução da rua Francisco Pereira Biloc. Como a gente sabe, é uma rua que não aceitou o asfalto, porque é uma rua lá, a parte de baixo, subterrânea, é muito úmida, e não a exploração, a extensão também da rede da Copasa, tanto de esgoto quanto de água, ela é muito rasa, então precisava de uma obra bem mais complexa para a recuperação do solo, para que fosse feito o asfalto. Então, uma boa notícia para os moradores de Jardim das Palmeiras e também para o Santa Terezinha. No mais, senhor presidente, por hoje é só isso. Agradeço a atenção. Boa noite, obrigado a todos.
Próximo a falar no grande expediente, vereador Vladimir Bananeiro. Muito obrigado, senhor presidente. Em exercício. Quero falar aqui, primeiro, cumprimentar aqui os vereadores presentes, público, mas eu vou colocar uma mensagem aqui agora, vou colocar uma mensagem que eu recebi no final de semana, que diz da realidade, e agora que a gente está encerrando aí praticamente a CPI da Copasa no nosso município, vem em boa hora essa mensagem. Nós estamos terminando a CPI e a tristeza continua e o pessoal continua sem água e vamos ver aí o resultado já em poucos dias, mas é importante a gente ouvir essa mensagem aqui desse final de semana. Eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui. Só voltando aqui. É muito importante, o povo, são as pessoas falando da realidade, que muitas vezes a gente tenta fazer um trabalho, nós todos aqui na Câmara, mas não somos ouvidos, né? E eu quero aqui colocar essa mensagem que veio para a gente nesse final de semana, falando da falta de água aí que nós estamos tendo. E é um problema que, na realidade, o contrato da Copasa com a nossa cidade, ele já era para estar tudo certo desde 2006, né? E continua faltando água, continua faltando esgoto, e parece que não estão nem aí com a situação, né? Principalmente o pessoal da Copasa. Funcione, porque infelizmente tá desgastante, sabe? E a gente fica protelando e a água não chega e nós estamos 2 semanas assim, sabe? Eu saio, tem um monte de roupa do meu filho para lavar, eu pus roupa, olha, tem 2 blusas de frio do meu filho na máquina, que eu tô tentando lavar faz 1 semana, eu chego, não tem água, eu saio, a água eu não tenho como deixar a máquina ligada porque a água acaba, sabe? Uniforme da Mali para lavar um monte de camiseta, tomou chuva esses dias, sem água, sabe? Então eu acho que assim, teria que ser feito alguma coisa em caráter de urgência, sabe? A pessoa vem fechar a água, abre a outra água, pelo amor de Deus. Nós estamos sem nada já. A minha cunhada ligou pro Onofre, sabe? Ele falou, vocês têm que ter calma. Mas como que a gente vai ter calma se a gente não tem água, rapaz? Fala a verdade. Ai, tem que ter calma. Como nós vamos ter calma sem água? E a conta está chegando para pagar. Então nós vamos entrar com processo, não vamos pagar a conta enquanto a gente não tiver água, né? É complicado a gente ficar sem água, Vladimir. Eu agradeço você, eu espero que pelo menos hoje a água chegue, pelo menos para a gente lavar a roupa, pelo menos, né? Abraço. Tchau, tchau. Essa foi uma mensagem, mas a hora que a senhora lá do Ano Bom... E aí, Vanira, tudo começou, bem? Foi essa aqui, Deixa eu te falar uma coisa, Vladimir. Nós estamos sem água, tudo de novo, Vladimir. Vai fazer 15 dias que a gente não tem água no sábado, na sexta, no sábado, a semana inteira sem água, sabe? E tá difícil, porque a gente liga, as pessoas não tomam a providência. O que está acontecendo? Pelo amor de Deus, fala que não tem... O cara vem, fecha a água, não abre o outro. Sabe, a gente está aqui abandonado, Vladimir, pelo amor de Deus, toma uma providência. Que situação, você falou que a gente podia contar com você para o que precisasse, mas está difícil, meu amigo. Está complicado, hein? Por favor, manda, sabe, vê o que você consegue resolver aí e mandou a notícia para nós. Isso eu coloquei aqui porque retrata bem a nossa situação, né? Os vereadores que estão aqui. A gente realmente tem que ouvir a população. Mas está chegando num descaso tão grande a questão da água no Ano Bom, que na palavra nem é da dó, né? A gente fica mesmo aborrecido de saber que chega sábado e domingo, nem funcionário para ir lá trocar a ligação de registro, parece que eles colocam a água em meia dúzia de casa, à tarde tem que colocar na outra meia dúzia, aí não vão embora para a Maria da Fé, não sei na onde que trabalha o funcionário lá, e acontece isso aí, a comunidade continua
sem água. É uma vergonha a Copasa. Espero que a nossa, terminando agora a CPI da Copasa, e providências sejam tomadas em favor da nossa população. Eu agradeço a todos aí que estão na audiência e que Deus abençoe a todos, né? Com a palavra, o próximo inscrito, vereador Jorjão da Saúde. Senhor presidente José Maria, os demais colegas, o Cassis, o Vander. Hoje eu quero falar para a nossa comunidade itajubense, uma posição que eu tomei, na luta pela implantação do Hospital de Oncologia em Itajubá. Nunca um tempo exigiu tanta coerência e ética na política como a atual em que vivemos. Assim, ao chegar às eleições de 2018, eis que o vereador Jorjão da Saúde justifica essa coerência com apoio ao candidato a deputado estadual Marcos Eduardo e ao deputado federal Alfredo Cardoso, com respeito aos demais. Vereador que assumiram Vereador compromisso... Jorjão, eu acho que eu tenho que advertir o senhor que o senhor não pode usar a tribuna para fazer campanha política dos candidatos que o senhor está apoiando. Eu acho que não vai ser legal para o seu mandato. Eu estou justificando. Eu gostaria de... Por favor, chama a diretora legislativa lá para mim. Por favor. Eu vou parar o tempo de Vossa Excelência. É só para esclarecimento sobre essa leitura aí desse texto, que nós estamos no período eleitoral e está fazendo a citação de pessoas que são candidatos ali no texto. Eu acho que a legislação eleitoral, acho que ela não permite isso. Então, acho que o senhor deveria rever esse texto aí com o jurídico e depois, na próxima reunião, o senhor está apresentando, eu acho que seria pertinente. Sem crise, sem crise. A pena eu estava fazendo a melhor das intenções. Tá, mas nesse período eu acho que seria inviável essa leitura desse texto, tanto para o senhor, tanto também para os candidatos que poderiam ter algum problema, porque nós estamos ao vivo, nós estamos sendo pela internet, né, pelos meios de comunicação, e depois essa gravação ela poderá ser usada tanto quanto os candidatos, que eu não sei se deu autorização para o senhor estar falando o nome deles aqui, tanto para Vossa Excelência. Eu acho que, se não tiver assunto, acho que é melhor o senhor retirar sua fala. Certo. Então, eu corto essa parte, porque eu falo da coerência, da ética, sem citar nome. Perfeito? Ou não? Aí fica... Não vai citar nome. Fica no seu critério. A coerência e a ética tem nessas eleições. As pessoas que vêm concorrer, não vou citar o nome, mas é uma luta que a gente tem em Itajubá, né? Então, a gente espera, respeitando, como eu não sabia, o presidente, até agradeço, viu? Não contra não, até agradeço essa orientação para gente fazer. Bom, então deixa eu aproveitar aqui, vereador Vladimir. A Copasa, a prefeitura esteve fazendo lá no Ano Bom, colocando as manilhas, e a comunidade estão jogando o esgoto na manilha. Aí o que acontece? Ele arruma aqui, ele cai ali na frente. Então, o erro da prefeitura de ter feito isso lá, sem ver com a Copasa, nós estivemos verificando, senhor vereador. Então, quer dizer, é calamidade pública aquilo ali. Você tira o esgoto aqui, cai ali, mas ele não sabe para onde ele vai. Ele vai ficar ali, alotado naquela área ali,
o mau cheiro vai continuar do jeito que está lá. Até dentro da comissão que lá não fez, a comissão está apurando, mas lá tem que fazer o esgoto, não deixar jogar na manilha. Colocaram lá, é para água fluvial. É que muitos lugares na cidade estão sofrendo aí, é que o pessoal está jogando água fluvial no esgoto. Aí vem o transtorno que está tendo aí. Muito do Morro Chico tem mais reclamado nesse sentido. Quero agradecer ao presidente, a todos, muito obrigado. Por não havendo mais nada a tratar, declaro encerrados os trabalhos dessa reunião ordinária. Tenham todos uma boa noite.